Gente boa, como é que vocês estão? Claro que eu não tinha dito a ninguém que iria falar. Eu estou falando só porque me deu vontade, muita vontade de dizer umas coisas rápidas antes de eu dormir. Na realidade, eu já estou até com sono. O dia de hoje não foi cheio de correria, mas foi muito cansativo para mim. O que eu quero falar? Já está dito aí. Eu estou perguntando a você o que caracteriza uma verdadeira igreja segundo o Evangelho. O que seria isso? A igreja de Cristo, a igreja segundo o Espírito de Jesus. O que a igreja teria que ser se o que Jesus ensinou sobre o Evangelho tiver que ser vivido por todos, incluindo a igreja? Parece ridículo, mas não é. Porque os mandamentos do Evangelho parecem ser para indivíduos, não para a igreja. A igreja parece ter permissão para viver o não-evangelho e cobrar dos indivíduos a vivência do evangelho, quando essas igrejas querem passar por sérias. Quando elas de fato não são, como a maioria, elas ensinam um outro evangelho. Mas olha aqui para mim, bem juntinho. A pergunta é a seguinte: qual seria a marca dessa igreja de Deus na Terra? Ora, em primeiro lugar, ela tem que ser marca do Evangelho. Você vê marca do Evangelho no cristianismo, que começou no IV século e está presente até hoje? Não, no cristianismo eu vejo as marcas do Império Romano, da filosofia grega, das estruturas de controle das dioceses, das cidades, dos grupos na gestão romana. Eu vejo tudo isso. E Jesus como o imperador desse poder, dessa potestade. Mas não parece com o Evangelho. Olha a história da igreja e vê quais foram os homens que pareceram com Jesus. Você pode até falar de pessoas que gritaram, esbravejaram, pregaram teses, se rebelaram contra os excessos, saíram, foram ameaçados de morte e prosseguiram, mas nenhum deles é alguém acerca de quem a gente diga: meu Deus, que pessoa parecida com Jesus. E que comunidades da fé, ou assim chamadas comunidades cristãs, tiveram alguma coisa a ver com o Evangelho e pareceram com Jesus. Quando elas eram muito bíblicas, elas pareciam com o Velho Testamento, mas não com o Novo, muito menos com Jesus. Jesus sempre foi uma coisa para indivíduos desapegados, para malucos beleza, para pessoas puras, sem nenhuma vocação para conduzirem nada, dirigirem nada, porque sendo como Jesus, não teriam o devido pulso, não imporiam as coisas do mesmo jeito. Sendo como Jesus, seria como a relação de Jesus com as pessoas nos evangelhos. Se a igreja de fato fosse de Jesus, ela buscaria parecer com Jesus.
E ela não parece. Ela parece com uma sinagoga, ou com um fórum romano, ela parece com a hierarquia sacerdotal dos cultos egípcios, ela parece com um monte de coisa, mas não com Jesus. Com Jesus não, tem nada a ver com Jesus. É por isso que a igreja é um grande desapontamento histórico. Grande. Jesus disse em João 17 que aquela igreja pela qual ele orava diante do Pai só seria um sinal real como povo dele se eles se amassem uns aos outros e andassem em tal amor, com tal profundidade, que todo e qualquer ódio que viesse à igreja fosse semelhante ao ódio que veio a Jesus, ou seja, acerca do qual se possa dizer: odiaram-me sem motivo. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, no curso da história, não foi assim. Odiaram-nos com motivo. Demos ocasião, porque não vivemos o sinal de Cristo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar um ao outro não significa passear de mão dada, ter que assumir um compromisso chifópago quanto a fazer o que o outro está me pedindo para fazer, trabalhar com ele, realizar coisas com ele. Não. Amar o outro é servi-lo nas suas necessidades, é cuidar dele nas suas carências e impotências, alegrar-me com ele no seu choro, na sua alegria, e solidarizar-me com ele na sua dor e no seu choro. O resto é Hollywood. O resto é papo romântico que não tem nada a ver com amar-nos uns aos outros. E aí Jesus disse que se nos amássemos uns aos outros, o mundo creria. O mundo teria sua única chance de crer que Deus tinha visitado os homens, porque os homens que são tão hostis, egoístas, partidaristas, narcisistas, egocêntricos, diferentemente disso, estavam agora se amando uns aos outros. Isso é muito doido, é alienígena. Então Jesus disse: essa é a coisa mais estranha que aconteceria. É se vocês começarem a se amar uns aos outros, aí o mundo pode crer que Deus esteve e está vivendo em vocês. Porque só Deus vivo em vocês faria com que vocês amassem-se uns aos outros. Portanto, se vocês não se amarem, é um sinal de que Deus não está vivo em vocês e, portanto, ninguém crerá em vocês, porque o único sinal do Deus vivo no mundo é o poder que vocês tenham de se amarem uns aos outros. É o único testemunho humano aceitável e que fala acerca da nova e possível humanidade a ser criada a partir da eclosão do Evangelho no coração. João 17, foi isso que ele disse. Esse é o sinal, sem o qual nada acontecerá. Não aconteceu até agora, exceto em alguns momentos na era apostólica, em alguns momentos. E aconteceu em alguns lugares, em algumas ocasiões, no curso desses últimos 1700 anos, de chamada história cristã ocidental. Em alguns lugares, mas em nada que se a gente possa chamar hierarquicamente de igreja. Isso aí nasceu para existir contra o que Jesus chamava de movimento do reino. Por exemplo, qual é a imagem? Se Jesus disse
que o sinal que poderia fazer as pessoas crerem era o fato de amarmos uns aos outros, porque isso seria algo tão estranho que demonstraria que Deus está de fato no meio de nós, ele também nos trouxe imagens que ilustram perfeitamente o significado do que esse povo de Deus teria que ser na Terra. Por exemplo, a primeira imagem é a do sal. Vós sois o sal da terra. Aí você vê os exegetas, os hermeneutas, os teólogos, todo mundo tentando entender o significado desse sal. Bom, é fácil dizer que o sal dá gosto, qualquer pessoa sabe disso, senão para que usar sal? Dá gosto. Vós sois o sal da terra, o gosto da vida. Vós sois o sal da terra. O sal preserva, especialmente na antiguidade ou no primeiro século. Não havia geladeira, é óbvio. Então o sal era o preservador por excelência de alimentos, era o que garantia a longevidade dos alimentos, das carnes, dos peixes e de todas essas formas de alimento perecíveis. Então, era óbvio concluir, o sal dá gosto, o sal preserva. Aí também há aqueles que diziam, o sal arde, então o povo de Deus também queima, o povo de Deus arde, mas já é uma ilação terciária, a meu ver infantil, tola, sem nenhuma aplicabilidade imediata à compreensão do significado do sal. O sal dá gosto, o sal preserva. Basta. Vós sois o sal da terra. Agora, o que ninguém inclui, ninguém mesmo, inclui na interpretação é a coisa mais óbvia. O sal só dá gosto e o sal só preserva se ele se dissolve no elemento no qual ele é aplicado. Ele dá gosto se ele se dissolve na comida, na panela, no assado, no cozido. E ele preserva do mesmo modo se ele se impregna. Se ele se impregna e impede o processo de putrefação na carne. Por isso ele preserva, porque ele se impregna. Então ele tem que se dissolver para poder se impregnar, para então poder dar gosto e para então poder preservar. Não é óbvio? Não é assim na panela da gente? Por que vocês acham que Jesus pensaria em sal da terra de uma maneira diferente daquela que tem a ver com a aplicabilidade cotidiana? Na minha casa, na sua casa, na casa de Jesus, na casa dos irmãos de Jesus, na casa de todo mundo. Por que o sal dá gosto e por que o sal preserva? Porque o sal se dissolve, porque o sal se impregna. Logo, para que eu, você, nós, vós, Jesus disse, coletivamente, se referindo, portanto, a indivíduos e a uma coletividade de indivíduos confessando carregarem essa finalidade na vida, de ser sal. Para que isto aconteça, a primeira coisa é que temos que nos dissolver. Dissolver. Jesus disse, o sal que não se dissolve para nada mais presta, senão para virar um monturo e ser lançado fora e pisado pelos homens. Para que a igreja seja um agente
segundo o Evangelho, segundo Jesus, como a gente nunca viu na história, ela tem que ter a coragem de morrer. De morrer, minha gente. De ser como Cristo, de se dissolver. De se dissolver na vida, que é tudo que a igreja não quer, é morrer, se dissolver, se invisibilizar na sociedade. Invisibilizar-se, invisibilizar-se na sociedade, para que ela não se inviabilize, justamente porque ela quer se visibilizar, quer ser um sal que não se dissolve, que não desaparece na sociedade, no mundo, no gosto da vida, é que ela se tornou inviável, porque ela quer ser visível. E a igreja de Jesus que se impregna e que dá gosto é aquela que desaparece, assim como o sal. Um sal que não desapareça na comida é uma pedra insustentável, que não vai dar gosto a nada, vai quebrar seu dente. Sobre isso, ninguém quer pensar. Que a grande revolução da igreja é deixar de ser prédio, é deixar de ser torre, é deixar de ser grandes instituições, é deixar de ser tudo aquilo que nós humanos chamamos de poder, de pirâmide, de confirmação de marca e de continuidade. Vocês estão me ouvindo e me achando louco, não é? Um dia vocês me entenderão. Só a morte da igreja, só uma igreja dissolvida, só uma igreja que resolveu ser igreja de gente, gente que tem gosto. E qual é o gosto do sal? Qual é o gosto do sal humano, segundo Jesus? O gosto é o Evangelho, como Paulo disse. Tudo que digais seja temperado com sal. Ele usa essa expressão, a vida temperada com sal, com gosto, do conteúdo, do amor, do perdão, da generosidade, da misericórdia, do deixar cada um livre, do desamarrar as pessoas, do não oprimi-las, do impor as nossas mãos com amor sobre os doentes, os aflitos. Qual é o conteúdo desse sal? É curar doentes, curar com milagres e curar com ouvidos que ouvem, com coração carinhoso que acolhe, com palavras de vida que são ditas. Esse é o gosto desse sal. O gosto desse sal é compaixão, é solidariedade, é justiça acima do direito, é justiça acima da lei. Do direito, quando eu digo, é do direito humano, constitucional. A justiça do reino de Deus vem acima de tudo. Isso é o que dá gosto. É carregar essa transcendência espiritual em mim, essa eternidade, essa desassombração frente à vida, frente à morte, frente a tudo, e andando no amor de Deus. Isso é o que dá gosto. Isso aqui é delicioso. É ser homem e mulher capazes de amar todo outro ser humano, parecidos ou diferentes de nós. Isso é que dá gosto. É caminhar sem medo pela vida. Isto é que dá gosto. Isto é que é ser sal. É estar impregnado do Evangelho e transbordar o sabor de Cristo.
conforme a gente vê nas relações de Jesus com os seres humanos nos evangelhos. Isso é que dá gosto. Esse é o gosto do sal. Mas para ele dar esse gosto, ele tem que deixar de ser um profissional do sal. Quem é o senhor? Eu sou o reverendo Sal. Sou o pastor Sal, o bispo Sal, o apóstolo Sal. Não. O sal é só um ser humano. Ele tem nome, ele tem caminho, ele é um ser humano. Ele não faz propaganda, não diz muito prazer, eu sou o sal da terra. Não. Ele desaparece. Ele é só um humano entre os humanos. Ele é um espírito cheio de luz, andando no cinza ou na treva da existência. Mas ele não faz propaganda. Ele não tem que dizer, olhem para mim. Ele não anda nem com essa preocupação. Ele não tem essa agenda. Ele está cheio e impregnado. Por isso ele não tem que propalar nada. Ele é uma narrativa. Ele é um anúncio. Ele é a mensagem. Ele é a carta viva. Ele é o sal dissolvido, perceptível, dando gosto aos alimentos das relações humanas. Isso é que dá gosto. Agora, a gente tem que se dissolver. Tem que virar só um estudante universitário, tem que virar só um professor, tem que virar só um médico, tem que virar só um gari, tem que virar só um funcionário público, só um advogado, só um juiz, tem que virar só um motorista, só um caminhoneiro, tem que virar apenas um pedreiro, um carpinteiro, tem que virar apenas um ensinador do Evangelho, não um promotor de si mesmo. Tem que se dissolver para poder se impregnar na vida, na existência, com naturalidade, de modo que não tem nenhuma propaganda do sal sendo feita, mas está todo mundo dizendo que gostoso, que gostoso. Foi isso que Jesus tinha em mente quando ele disse, vós sois o sal da terra. Quem foi que inventou qualquer outra idiotice para vocês? Mas quando a igreja é assim, a revolução se instala. Quanto mais gente houver com essa compreensão, mais chance de revolução nós teremos e menos a igreja aparecerá e mais o evangelho crescerá no coração das pessoas. Hoje em dia nós estamos aqui para fazer propaganda da igreja e esconder Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer que a igreja deve morrer para que Jesus cresça. E que todos nós temos que parar de fazer propaganda de Jesus, do Evangelho e muito mais ainda deixar de fazer propaganda de igreja e sermos apenas os sais dissolvidos nas panelas da existência humana, impregnando-nos, dando gosto e preservando, sem alarde, o que precisa ser preservado. Mas quem crerá no que eu estou dizendo, a menos que haja uma iluminação do Espírito Santo e o indivíduo de fato se converta a Jesus, ao Evangelho, e não à eclesiologia do cristianismo, não ao Vaticano, não às instituições, aos templos de Salomão ou aos Mackenzies do nosso orgulho religioso. Se vos amardes, Jesus disse, o mundo crerá que o Pai me enviou. Esse é o milagre. E ele disse, vós sois o sal da terra. Se vocês viverem assim, a terra terá uma chance de sentir o gosto da vida e do Evangelho. Do contrário, vocês podem comprar todos os terrenos, construir todos os templos, botar uma casinha religiosa dessas de vocês em cada esquina e tudo continuará assim. Sal no saleiro ou sal
glorificando a si mesmo dentro desses silos religiosos cheios de sal pedrado, sem gosto para nada, desprezado pelos homens, como Jesus profetizou. E ele também disse: vós sois a luz do mundo. Que luz é essa? Como é que essa luz se manifesta? O que é que ele tinha em mente? Encher o sinédrio de discípulos dele para tomarem o sinédrio judaico, o parlamento judaico, de assalto com os novos crentes? Vocês realmente não conhecem Jesus. Não conhecem. Vocês foram muito enganados. O que é ser a luz do mundo? É ter um monte de gente gritando contra as PECs. É ter o quê? O que é ser a luz do mundo? É fazer ONGs para defender os pobres da terra, enquanto está cheio deles na esquina dessa casa, você passa distraído porque você ajuda uma ONG? É brincadeira. Isso é ser luz do mundo? O que é ser luz do mundo para você, rapaz? Ensinaram para você que ser luz do mundo é carregar uma Bíblia, né? Antigamente era assim. A espada, a luz. O que era para Jesus ser luz do mundo? Para Jesus, luz está associada ao fruto do amor, ao fruto da luz, às boas obras aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Foi o que ele disse lá em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo, não se esconde a luz debaixo do alqueires, antes se a coloca no lugar alto, no velador, para que ilumine os que entrem na casa, na vida. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o fruto das vossas vidas. Qual é o fruto da luz? Paulo diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, verdade e justiça. Esse é o fruto da luz. Se nós nos convertêssemos a isso e tivéssemos realmente a experiência de conhecer a Cristo e nos amarmos uns aos outros sem romantismo, mas de maneira prática, tolerante, misericordiosa, libertadora, Jesus disse: o mundo teria uma chance. Sem isso, podem fazer missões transculturais, fazerem o que vocês queiram, não vai adiantar nada como não adiantou nos últimos 1.700 anos. Não vai. Isso é uma guerra perdida para vocês. Se não nos tornarmos sal da terra, gosto da terra, preservadores da relação, através da vivência do conteúdo pleno do Evangelho e com a coragem de nos desassociarmos das torres religiosas, das torres de sal e nos dissolvermos, morrermos na nossa glória de aparência, tornando-nos apenas servos humanos no todo da vida, dos laboratórios de pesquisa científica, física, quântica, às enfermagens, aos postos de saúde, a todos os lugares da vida, não em nome de nenhuma religião, nem tampouco fazendo propaganda do nome de Jesus, mas praticando a pureza singela do Evangelho. Dissolvidos e impregnantes. E dando o fruto da luz, que é toda verdade, justiça, bondade,
nós veríamos o impacto extraordinário. Cada ser humano, sim, atinge milhares de outros. Umzinho. O que você está fazendo aí? Olha, eu estou aqui sozinho. Minha mulher está viajando. Eu vou já dormir. Amanhã tem papo de graça, bem cedo, eu tenho que acordar cedo. Mas por que você está aí? É porque que crê assim exerce atração sobre milhares. Mas você sente esse gosto em mim, não sente não? Você sente essa gravidade. Você sente essa verdade. Você sabe que eu não estou brincando disso. É por isso que te atrai, é por isso que te fascina, é por isso que te perturba. Que se dissolva, abrindo mão das torres de sal, se dissolvendo na vida, com simplicidade no Evangelho, dá gosto a milhares, a milhões. Se começar em ti, meu irmão. Eu não pude ler nada do que escreveram aqui. E essa existência que dá esse gosto, que é preservadora, que se dissolve, se impregna, provoca uma sede danada em todo mundo. Sede. Sal da sede. Dá muita sede. E é com sede que eu quero deixar você, pedindo ao Espírito Santo que o que eu falei, com toda a verdade do meu coração e com o testemunho desses 43 anos de vida, buscando isto para mim e para os outros, especialmente nos últimos 20 anos, quando eu deixei qualquer que fosse a barganha a fazer, a minha oração é que isso gere uma sede enorme em você. Essa vontade de conhecer, experimentar, provar o Evangelho e dizer: eu aprendi o gosto de Deus em mim e para a vida, que é o gosto do Evangelho. Um beijo, gente boa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Se o que eu disse fez bem a você, eu peço uma coisa: compartilhe com centenas e centenas de amigos seus agora. Faça parte disso. Me ajude, por favor, a divulgar o gosto do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo.